Olha só, pessoal, Semana Agroambiental no programa Fala Carlão. Eu estou feliz demais de vocês acompanharem aí, gente do céu, quanta entrevista de qualidade, quanto conteúdo excepcional a gente trouxe nessa segunda Semana Agroambiental. E a nossa segunda Semana Agroambiental teve um oferecimento da Agrivale, Biológico que Vale, teve oferecimento também da nossa revista Agro Revenda. Com certeza daqui a pouco alguém vai me dar uma revista Agro Revenda aqui para eu mostrar para vocês aqui no pedaço, para vocês verem como é que ela tá linda e maravilhosa. Já chegou aqui a revista Agro Revenda, aqui ó. A revista Agro Revenda, gente, é a plataforma de conteúdo da distribuição do agro brasileiro. Tá aqui na mão. Eu quero aproveitar que essa capa aqui tá do Paulo Tiburcio, mandar um abraço pro Paulo, Zé Rara, enfim, toda a turma lá da Andave, espetacular. E também tem o oferecimento da nossa Public Agroagência. Conteúdo é tudo. E se conteúdo é tudo, vocês viram aí, estou falando de conteúdo é tudo, estou falando da Semana Agroambiental, eu não podia deixar de encerrar nossa Semana Agroambiental com esse moço que está aqui do meu lado, o Daniel Vargas. Esse tema de meio ambiente, o Daniel Vargas é o seguinte, ele é o meu mentor nesse assunto. Esse assunto, o Fala Carlão fez a cobertura da COP no Egito, em Dubai, lá em Baku, no Azerbaijão, por conta desse moço, foi ele que disse para mim, você tem que cobrir as COPs. Então é o seguinte, nós vamos encerrar porque é o seguinte, depois do Daniel, a gente só vai ter o governador Helder Barbalho, que vai trazer aqui as novidades do que a gente está preparando lá para a COP30. Então, o Daniel está encerrando toda essa parte solene aqui, vamos dizer assim, e depois a gente vai encerrar mesmo institucionalmente com o governador Helder. E eu queria, Daniel, primeira coisa que eu tenho que falar, assim, eu te agradeço sempre por você ter me colocado, de fato, nesse mundo aqui do agroambiental. O Brasil é uma potência agro e é uma potência no meio ambiente, e, portanto, é uma potência agroambiental. Obrigado, viu, querido? Eu que agradeço, Carlão. Imagina, você que é um cara talentoso e visionário e identificou as oportunidades. Eu só talvez tenha dado ali uma sementinha ou um indício de um bom caminho. Pois é. E falando em indício de um bom caminho, já vamos começar por aí, né? Porque a Semana Agroambiental cai numa semana especial, né? Porque a gente fez uma reunião lá no COSAG segunda-feira, vocês já acompanharam aí gravações minhas com enfim, a Isabela Teixeira, com o Jacir, com o Roberto Perosa da BIEC, um monte de gente que estava lá. E eu queria te colocar a minha visão da COP. Até comentei aqui mesmo, que escutei aqui no bastidor, aqui, de gente, estão falando de não sei o quê, COP, divisão, uma parte em Brasília, uma parte não sei aonde. Gente, acabou. A COP é em Belém. Está dado, nós fizemos essa reunião do COSAG, estava lá o embaixador André Corrêa do Lago, estava lá a Ana Toni, estava o Dan Iosp lá coordenando, o Dan inclusive gentilmente falou no Fala Carlão, deu uma entrevista rápida para nós, ou seja, a situação está dada e eu sinceramente vou jogar a minha opinião para você debater sobre esse tema. Eu acho que pela primeira vez eu estou vendo o nosso agro, o setor se movimentar para participar daquilo que eu chamo que é uma reunião de condomínio mundial, né? Então, estava para lá da hora. Como disse a Isabela, chega de mimimi, cadê o projeto do Brasil? Boa, Carlão. Eu tenho uma sensação parecida, Carlão. Uhum. A gente já falou várias vezes sobre esse assunto e eu creio que em todas as vezes a gente olhava para o horizonte e era uma escuridão. Uhum. É como se a gente não acreditasse que a reunião de condomínio fosse acontecer. Exatamente. Não, depois vai vir, aí eu vejo, me organizo se eu vou participar ou não. Eu acho que agora o setor e o Brasil aceitou que nós teremos em Belém do Pará a reunião do condomínio mundial. Mas eu acho que agora, então, o debate e a reflexão dá um passo. Ela vai acontecer e nós vamos estar lá. Agora, como é que essa reunião vai se dar? Eu acho que tem dois grupos organizados, Carlão. Uhum. Tem um primeiro grupo, que é um conjunto de lideranças ambientais da velha guarda, que está sendo ameaçada de ser desalojada do prédio na Europa e nos Estados Unidos. É verdade. Então, perderam o abrigo,
perderam a projeção política, perderam boa parte do financiamento e estão sem saber o que vai acontecer. E de outro lado, tem um conjunto de pessoas que também se envolve e participa da COP e acha que a única solução é abrir mão da agenda ambiental para sair liberando a extração de petróleo e de carvão para depois a gente ver como é que faz. E eu creio que nenhum desses dois grupos são os grupos com os quais nós, no Brasil, como síndico do prédio, deveríamos nos alinhar. Pois é, e dentro dessa sua analogia, você sempre trazendo essas comparações, sempre muito, né? Não, essa foi você. Mas a sua veia de professor aí, eu tenho a sensação muito clara para mim. Eu acabei de entrevistar aqui o presidente global da Altec, e eu dizia para ele o seguinte: Mark, na verdade é o seguinte, a gente só tem que assumir o fato de que o agricultor, o produtor, o agro brasileiro é ambientalista no último furo. E desafiar se eu queria saber se existe algum outro ambientalista mais ambientalista do que produtor rural. Esse é um ponto. O que falta para o produtor rural é ele ser mais ativista, ou seja, concordo, participar das coisas, não é isso? Concordo totalmente, Carlão. Eu acho que aqui tem dois pontos. Primeiro, olhando para dentro. Então, o que a gente sabe que esse nosso setor de produção de alimentos tem se mostrado imensamente forte e capaz de fazer? De resistir e reagir. Vem uma empresa francesa, aponta o dedo para a gente se organiza e responde. Mas eu acho que a grande questão é se a gente vai ser capaz de dar o próximo passo e sair na frente e apresentar a agenda nossa e não reagir à agenda deles. Eu chamo isso de, eu venho chamando isso de sair das cordas. Quando a gente, todo pugilista que vai para as cordas vai perder, é quase certo. E enquanto você não sai, a gente tem que sair das cordas. Sair das cordas é o seguinte, peraí, a briga é essa? Bora lá, bora lá. E quando você sai das cordas, Carlão, você vai também ser atingido. Claro. A grande questão é que, em vez de ser só atingido, você também vai atacar. E no momento em que a gente está vendo o mundo partido, na ausência de uma liderança incrível, com completa a incapacidade de projetar caminhos de futuro, em que nós, no Brasil, recebemos, digamos assim, a chance de discutir o futuro do mundo, sabendo que nas nossas experiências concretas, os exemplos falam muito alto. E é aqui que nós temos, eu creio, a oportunidade de mostrar o Brasil e o nosso projeto, e a partir daí, converter isso em referências, métricas, metodologias e padrões, para construir um projeto de desenvolvimento sustentável em que o verde passa a ser um valor. Sim. Isso que você mencionou no início, não é nos esconder tendo medo da maneira como a gente trabalha o meio ambiente entre nós. Sim. É o contrário, dar números, dar evidências e mostrar o que a gente já produz, porque nós vamos, nesse jogo, ganhar. Com certeza. Olha, me falou isso é o seguinte, na verdade, é que a gente tem uma experiência que nenhum lugar do mundo tem. Aonde que faz? Quantas safras faz a Europa, ou a África, ou a Ásia? 3 safras nós fazemos aqui. Então a gente tem tanta coisa boa para falar, é só pôr isso no tabuleiro. Assim, né? Eu acho que assim, a mágica do agro brasileiro, e talvez mágica não seja a melhor palavra, porque isso é fruto de muita inteligência e experiência acumulada. Mas o grande segredo do agro brasileiro é que a gente desenvolveu uma infraestrutura de domesticação do risco. Em que a gente soube criar instrumentos para lidar com o risco econômico que faz parte da atividade produtiva, em particular do agro, no setor globalizado, mas também de lidar com a natureza, para fazer ela trabalhar para nós. Então, os ciclos ambientais, que poderiam ser uma ameaça, um desafio, na realidade brasileira, com a nossa inteligência, com o nosso produtor, com a nossa tecnologia, se tornou um insumo para a gente produzir alimento com serviço ambiental. E essa capacidade que nós criamos aqui é ímpar e única no mundo. Mas, Carlão, sabe qual é o ponto? Ela pode ser exportada. Sim. Ela pode servir de referências para um contingente de pessoas em países pobres que lutam pela segurança alimentar e não sabem ao certo como fazer. Nós temos aqui a solução para a produção de alimentos, para a segurança alimentar, com sustentabilidade na veia. Você sabe que já hoje mesmo, ontem aqui, eu vi gente falando de
de projetos que estão rolando na África, por exemplo, né? E toda essa experiência do Brasil. É um desperdício a gente não levar isso para o mundo, né? É um grande capital simbólico que o Brasil tem e que deve ser um trunfo do país perante a humanidade. A gente sabe que nesse ambiente de tensões geopolíticas e inseguranças, os países tendem a se fechar. Mas nesse ambiente, nós, um país pacífico, aberto, que dialoga com todos, temos a oportunidade de ocupar um espaço para dizer, irmão, eu sei que você tem suas diferenças, vocês têm uma tensão aqui e ali, mas o seu alimento, na sua mesa, na hora certa, eu te garanto que vai chegar. E isso é um capital, um valor, não apenas econômico, não apenas simbólico, mas uma oportunidade que o Brasil deve trilhar. Eu acho que aqui está uma oportunidade para nós. E a COP pode ser o espaço de projetar isso, sim, em vez de, ao contrário, servir como uma espécie de reunião do condomínio em que vai todo mundo sair falando mal do vizinho. Olha, o Daniel é um espetáculo, né, gente? A gente mais desenhado é simplesmente impossível. Você falou em questões geopolíticas e eu acho que é importante, eu queria talvez começar aqui pelas nossas próprias, né? A gente vive um país bastante polarizado. Eu até já toquei nesse tema. Como é que a gente, ontem mesmo falando aqui com o governador do Mato Grosso do Sul, eu falava assim, como é que a gente não deixa, e ele mesmo citou, como é que a gente pode não deixar a política invadir algo que é estratégico para o país, é econômico. Aí estou falando de projeto de país. Como é que você enxerga esse momento? Será que nós vamos dar conta de superar isso tudo? E aí, contando com isso, eu sou otimista sempre. O fato de que, por exemplo, o Roberto Rodrigues foi indicado para ser o enviado de agricultura na COP. Me parece uma decisão extremamente relevante, acertada. Roberto tem um trânsito imenso. Então, eu queria que qual é a sua avaliação, falando com alguém que já foi ministro, que sabe como é que o mundo da política funciona? Carlão, bom, eu fui ministro interino durante um período curto, foi um belo aprendizado, mas a minha sensação, Carlão, é que nesse ambiente nós jogamos com o jogo que está sendo organizado e tratado nesse momento. Sim. A realidade do mundo não é fácil. E a realidade brasileira espelha, em parte, essas tensões que estão acontecendo lá fora. Sim. E isso não vai se resolver ao longo do próximo 1 ano, 2 anos, talvez nem dos próximos 5 anos. Talvez nunca. Talvez nunca. E é da vida. Então eu não creio que a saída ou a solução é deixar de fora a política. Eu acho que a grande tarefa é de ocupá-la com as melhores ideias e com as melhores práticas. E aqui é onde eu acho que a experiência brasileira, e vários estados têm mostrado como é possível fazer isso. O estado do Mato Grosso do Sul, eu creio que é um deles, que tem uma capacidade de ampliar a produção, gerar desenvolvimento, inclusão com sustentabilidade. E todos os exemplos de sucesso, a meu ver, Carlão, me parece que cumprem um conjunto de elementos básicos. O primeiro deles é de olhar para o futuro como uma oportunidade de construção. Então não é debater nota promissória do passado, é como é que nós vamos construir o amanhã, primeiro. Segundo, de olhar para a agenda da produção de alimentos como um trunfo e uma oportunidade que o Brasil possui. E para isso nós precisamos dialogar e trabalhar também as preocupações ambientais. E terceiro, fazer disso, Carlão, um projeto não só local, mas uma mensagem nacional ou até global. E eu tenho visto esse esforço, né, de ocupar a política com projetos de desenvolvimento sustentável que geram benefícios coletivos, crescendo, projetando o futuro, não só como exemplo pequeno, mas algo que pode também mobilizar o planeta, acontecendo no Brasil. Sim. Eu acho que essa é a tarefa que nós temos na COP aqui. Vão estar aqui africanos, vão estar aqui asiáticos, vão estar aqui representantes de países do Atlântico Norte que têm uma certa hostilidade à nossa produção. Sim. Vamos ocupar o espaço que eles ocuparam no passado e definir os padrões e as referências que no passado eles construíram. Agora é a nossa chance, eu acho que agora é a nossa vez. Chegou a nossa vez, né? Agora, sempre que chega a nossa vez, eu falo que... para usar uma analogia de futebol, a Renata aí gosta muito de futebol, é a seguinte, sabe aquele centroavante que está sempre na cara do gol e fazendo gol?
a gente está lá no lugar certo, na hora certa, a gente está fazendo a nossa obrigação. E aí, nós vamos dar conta, eu acho que assim, esse é o ponto agora, nós temos a nossa obrigação. E aí que eu queria que você, para fechar essa nossa prosa, assim, a seu ver, quais são as nossas obrigações, para a gente não ficar preocupado com o que os outros estão falando. Quais são as nossas obrigações e, portanto, talvez a minha pergunta seja, quais são os nossos desafios e o que dá para fazer? Porque, assim, eu acho que a gente tem uma lição até agora. A gente já podia estar muito mais avançado que isso, mas a nossa... É aquele negócio eu acho que é assim, aquele negócio de deixar tudo meio que para a última hora é meio que da cultura brasileira. Só que agora é o seguinte, eu estou vendo o seguinte, nós estamos que varar a noite trabalhando agora daqui para frente, e é isso que eu queria saber, suas considerações finais aí. Carlão, nós teremos aqui, queiramos ou não, uma agenda global, que vem se desenvolvendo no passado e que vai ser discutida aqui entre nós. Em relação a essa, não há muito, eu creio, que nós possamos de forma tão enfática fazer. Mas como líderes da COP, nós podemos apresentar uma outra agenda. E para mim, a chave dessa outra agenda é o desenvolvimento de um conjunto de métricas, metodologias e padrões ajustados como uma luva à realidade produtiva tropical, como a referência para o avanço da agenda climática no futuro. Nós não vamos sair da COP em Belém com esse conjunto de padrões aprovados e aceitos pelo mundo. Mas nós podemos fazer duas coisas: apresentá-los e aprovar o compromisso global de, nos próximos anos, detalhar, ratificar e implementar esse novo padrão gestado aqui. Se a gente fizer isso, nós vamos estar fazendo o barco da COP mudar de direção. Para olhar para a região tropical do planeta onde o Brasil se encontra, não apenas como uma periferia distante, mas como palco para o rumo do desenvolvimento do futuro com sustentabilidade. Maravilha, gente. É um espetáculo, né? Eu só preciso agradecer. O Caboclo é um craque mesmo, viu? Alguém me dá aí a revista Agro Revenda, que eu preciso agradecer mostrando a revista. Agradecer a Agrivale, biológico que vale. Obrigado, Agrivale. Você viu aí? O Agrivale é o seguinte, só essa entrevista do Daniel Vargas vale a semana inteira, gente. Tem muita coisa, eu fiquei muito feliz de ter feito essa semana agroambiental. Queria agradecer, então, a Agrivale, agradecer a revista Agro Revenda e agradecer Publique Agroagência, conteúdo é tudo, e terminar uma semana agroambiental com a visão do Daniel, enfim, com as considerações dele. É um marco, viu, Daniel? Você é uma chancela de muita qualidade aqui para a nossa semana agroambiental. Obrigado, viu? Você é sempre muito gentil comigo, Carlão, e a sua contribuição para o agro e para o debate brasileiro, ela é incomparável. Muito obrigado a você. Obrigado, gente. É isso aí, gente. Semana agroambiental fechando. Agora só tem na semana agroambiental, como eu falei, só tem o governador Helder que vai falar com a gente sobre a COP30. Então é daqui a pouquinho aí, no encerramento mesmo, no encerramento da Semana Agroambiental. Obrigado a todos vocês. E você sabia, viu, Daniel, ano que vem, no encerramento da Semana Agroambiental, nós vamos fazer um debate presencial, nós vamos fazer um negócio... Opa! Aí vai ter um evento, mais um evento aqui para a gente bater esse papo aqui. Obrigado, viu, querido? Conte comigo sempre. É isso aí, gente. Mais um Fala Carlão, mais uma Semana Agroambiental. Obrigado pela audiência, um forte abraço. A gente se vê agora, daqui a pouquinho, na entrevista do governador Helder Barbalho. Fique ligado.